Olá, uma ótima segunda-feira para você que se liga a partir de agora no TJ UFSC. Na edição de hoje, você confere a situação das cidades atingidas por um temporal na última sexta-feira em Santa Catarina. Orçamento do Ministério da Defesa pode superar o da Educação em 2021. E os destaques do final de semana no TJ Esportes. Fica comigo porque o TJ UFSC só está começando. A gente abre essa edição do TJ falando sobre os temporais que deixaram um rastro de destruição no estado na noite de sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 31 cidades foram atingidas e 6 delas vão decretar situação de emergência. Foram registradas microexplosões, granizo e ventos fortes. As cidades de Água Doce, Tangará e Ibicaré, que ficam no oeste, foram atingidas por um tornado que se formou na região. A cidade de Irineópolis, no norte, também foi afetada por outro tornado. Em Penha, um jovem de 22 anos morreu durante o temporal. Ele desapareceu no mar depois de sair para pescar em um caiaque. O corpo foi encontrado no sábado à tarde. Em todo o estado, 16 pessoas ficaram feridas, 848 estão desabrigadas e 650 desalojadas. Bom, já que estamos falando de Santa Catarina, vamos atualizar os dados da pandemia da Covid-19 aqui no estado. O estado soma 121.666 casos confirmados da Covid-19. 110.019 pacientes já estão recuperados e outros 9.808 ainda são casos ativos. Desde o início da pandemia, 1.839 pessoas já perderam a vida. Quase 76% dos leitos de UTI SUS do estado estão ocupados e 506 são pacientes confirmados ou com suspeita da Covid-19. Mudando de assunto, o governo federal pretende destinar mais recursos ao Ministério da Defesa do que à educação no ano que vem. Segundo o jornal Estadão, as despesas militares devem passar de 73 bilhões de reais para 108 bilhões e 560 milhões em 2021. Um acréscimo de 48,8% em relação ao orçamento deste ano. Já o Ministério da Educação deve cair de 103 bilhões e 100 milhões de reais para 102 bilhões e 900 milhões. Os valores consideram os gastos totais de cada uma das pastas e não estão corrigidos conforme a inflação. Se a proposta orçamentária for confirmada, será a primeira vez nos últimos 10 anos que o orçamento da defesa superará o da educação. No final de semana, teve catarinense entrando em campo no Brasileirão, seleção brasileira de natação competindo. Tudo isso você confere agora com o Alan. Tá começando o TJ Esportes. Oi, eu sou Alan Cavalieri e hoje sou eu quem te trago as atualizações do mundo dos esportes. Bom, ontem, a Seleção Brasileira de Natação iniciou a sua primeira competição internacional de 2020. Em Portugal, o Open de Loulé foi marcado pelo destaque dos brasileiros do primeiro ao último dia de competição. O campeonato durou 3 dias. Tendo início na última sexta-feira, os atletas brasileiros competiram em modalidades que variaram desde o nado livre a específico e juntos alcançaram 18 medalhas para a seleção. Foram 10 de ouro, 7 de prata e 1 de bronze. A terceira colocação é fruto do destaque na prova dos 100 metros livre. Nela, 7 atletas do país ficaram no top 10, tendo inclusive garantido o pódio todo verde e amarelo e a esperança de um bom desenvolvimento nas Olimpíadas de Tóquio, competição que os atletas se preparam. Por conta da pandemia, os órgãos responsáveis pela seleção decidiram manter os atletas em Portugal, por segurança, vista a situação atual aqui no país. Assim, em solo europeu, eles podem dar seguimento aos treinos. Bora falar de futebol?
Ainda na Europa, amanhã começa as semifinais da Champions League masculina. O RB Leipzig enfrenta o PSG às 4 da tarde. Já na quarta, o Lyon enfrenta o Bayern no mesmo horário. A final está marcada para domingo, dia 23, no Estádio da Luz, também às 4 da tarde. Enquanto a Champions League masculina tem semifinais consolidadas, a feminina volta nesta sexta, dia 21. Em recesso no primeiro semestre pela pandemia, as jogadoras retornam com as quartas de final. Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern, Glasgow City, Lyon, PSG e Wolfsburg são os times que se enfrentam na próxima etapa do campeonato. Nesta sexta, Barcelona entra em campo contra o Atlético de Madrid, às 4 horas da tarde. E no mesmo horário, o Glasgow City e o Wolfsburg também vão se enfrentar. Isso porque os jogos estão sendo compactados pelo tempo perdido com a paralisação do campeonato, por causa da pandemia. Agora é hora de falar sobre Brasil. Assim como em diversos países, os campeonatos nacionais seguem na ativa. No Brasileirão Série B, os times catarinenses estão a pelo menos uma colocação abaixo do G4. A Chapecoense segue em sexto lugar com um empate contra o Oeste, um jogo cancelado, e a sua primeira vitória na Série B com gol de Ailão em cima de Sampaio Corrêa. O Verdão do Oeste volta a campo nesta quinta-feira contra o Cruzeiro, às 9 horas da noite, lá no Mineirão. Já o Avaí está na 10ª posição, depois de uma vitória sobre o Náutico, uma derrota contra o Paraná e um jogo adiado. Amanhã, o Leão da Ilha entra em campo contra o Botafogo às 7h15 da noite, na ressacada. Já o Figueira está numa situação mais crítica, na zona de rebaixamento e na 19ª colocação, com 2 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória. Em compensação, o time do estado vizinho, o Paraná, segue na primeira colocação com 2 vitórias e 1 empate. O Figueira vai enfrentar o Sampaio Corrêa na quarta às 4h20 da tarde. O Paraná entra em campo contra o Guarani amanhã à noite. Na Série A, o Atlético Mineiro segue invicto no topo da tabela. Sua última vitória foi ontem, 2-0 em cima do Ceará. O time alvinegro entra em campo novamente na quarta às 9h30 da noite. Já o Ceará segue na zona de rebaixamento acompanhado pelo Fortaleza, Goiás e Curitiba, todos com nenhuma vitória até o momento. Lembrando que Goiás, na semana passada, cancelou a partida contra o São Paulo, pois teve 10 casos de infecção por Covid-19 entre os jogadores. Agora, falando de rendimento de time, o Flamengo, o último campeão do Brasileirão, fez uma ótima campanha no passado, mas atualmente seu desempenho vem caindo. Na 12ª colocação, o time carioca só teve uma vitória contra o Curitiba, mas perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro e 3-0 para o Atlético Goianiense. Desde que Domenech Torrente, como a gente diz aqui no Brasil, Domenech Torrent, assumiu a liderança do clube, dúvidas têm sido levantadas em relação à sua projeção no time. O Flamengo volta a campo quarta-feira, às 7h15 da noite, lá no Maracanã. Ele abre a 4ª rodada do Brasileirão. O TJ Sports vai ficando por aqui, mas na próxima semana voltamos com todas as informações. Se protejam, se possível fiquem em casa. Tchau, tchau. Muito obrigado, Alan, pelas suas informações e parabéns aí para a Seleção Brasileira de Natação, que ficou em 3º lugar nessa competição lá em Portugal, se preparando então para as Olimpíadas do ano que vem. Muito obrigado a você que esteve comigo. Amanhã tem mais TJ UFSC. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, sempre com a informação mais precisa. Até o nosso próximo encontro. Tchau!